Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Thiagão do canal Sou Timão. A gente não fez live hoje em respeito à entrevista que o Augusto deu, né? Acabou de acabar a entrevista do Augusto Melo no canal Meu Timão. E eu acompanhei de ponta a ponta e vou trazer para vocês aqui um resumo, né? De como foi essa entrevista, trazer algumas opiniões também. Primeiramente, pedir desculpas para vocês que ontem não teve conteúdo. Eu tô com um problema de saúde aí, deu um princípio de pneumonia, mas tô tomando medicamento para matar essa bactéria aí. E se Deus quiser, daqui a pouco eu já tô zero novamente, certo? Então, rapaziada, Meu Timão, o Vessone e o Vitor foram lá falar com o Augusto Melo, né? Mais uma entrevista aí. Você vê que, ultimamente, esses mandatários aí da política do Corinthians têm dado muita entrevista, né? Romeu Tuma teve no Gazeta, o Fabinho Soldado teve no Podpah ontem, né? E o Augusto Melo hoje dando essa entrevista aí pro Meu Timão. Já tinha dado entrevista pra IDC. E eu deixei alguns pontos marcados aqui pra poder trazer esse resumo para vocês, tá bom? Primeira coisa que foi questionado em relação ao Augusto Melo foi o Denner, tá? Como todo mundo sabe, parece que tá tudo certo aí, o Denner vai ser vendido pro Chelsea da Inglaterra, né? E o pessoal questionou ele em relação a isso. E o Augusto Melo, em relação a um dos questionamentos, ele falou que o pessoal que cuida do staff do Denner, de primeira, não... Eles recusaram, tá? Eles recusaram uma renovação aí do Denner, um aumento de multa e tudo mais, tá bom? E ele também falou que a negociação pode chegar a 15 milhões de euros e disse que a negociação é boa, sim, para o Corinthians. Pelo fato do Denner nunca ter jogado pelo profissional, daí o pessoal bateu na tecla, mas é uma das grandes promessas, a gente sempre tinha visto que era uma das grandes promessas, e o Augusto Melo falou que precisava vender, usou isso como desculpa, né, que pelo fato do garoto ainda não ter jogado no profissional e tudo mais, e, cara, o que eu penso em relação ao Denner é o seguinte: é muito pouco dinheiro, tá? É muito pouco dinheiro. Você vê os nossos rivais, eles vendendo jogadores aí que, na minha opinião, pega o exemplo do Vitor Reis aí do time do Palmeiras, 40 milhões de euros, entendeu? Você vê os nossos rivais vendendo jogadores por muito mais do que o Corinthians consegue vender, certo? E eu vejo isso como dois parâmetros. Primeiro, na minha opinião, o Corinthians acaba vendendo barato pelo fato de não ter uma gestão competente em relação a isso, não ter uma organização competente em relação a isso, tá? E outra também é que o Corinthians tá com a corda no pescoço em relação a dívidas. O próprio Augusto Melo disse que parte da venda do Denner vai ser para pagar o Juliano Bertolucci em relação à dívida que o Corinthians tem com ele, certo? Então entra naquela seguinte frase, rapaziada: o Corinthians está vendendo o almoço para pagar a janta, isso não é de hoje e vai ser assim por um tempo ainda, tá? Vai ser assim por um tempo. Isso fez a gente perder bons jogadores, você vê o exemplo do Murilo, você vê as vendas aí do Pedro, do Queiroz, do Mantuan, entre outros e outros aí. E agora mais um exemplo aí, o garoto de 16 anos, que é o Denner. Então, acabou vendendo para poder pagar essa dívida e, cara, não vai ser a última vez que isso vai acontecer, na minha opinião. É pouco dinheiro, mais uma vez eu friso para vocês, mas o Corinthians não tem da onde tirar. Se o Corinthians ele for competente em relação ao pagamento dessas dívidas, aí depois de muito tempo, depois de anos aí, na minha opinião, que vai passar a poder colher bons frutos e poder vender esses jogadores num valor que os jogadores merecem ser vendidos, num valor que o Corinthians merece receber desses jogadores. Mas tem muita coisa que precisa ser melhorada para isso passar a acontecer, beleza? Outro questionamento: aumento da Neoquímica Arena. Augusto Melo disse que está aguardando as liberações de documentação e que também vai utilizar os espaços de aumentos das cadeiras que foram colocadas da NFL.
Então a gente viu, né, que teve um aumento de cadeiras lá pro pessoal da NFL, pro evento, e acontece que o Augusto disse que vai utilizar também esses espaços. Vamos aguardar aí no decorrer do ano se isso vai acontecer, beleza? Fiel torcedor, o Augusto Melo ele pediu paciência em relação ao questionamento que foi feito pelo fato de que o fiel torcedor está tendo muita dificuldade para comprar ingresso. Vocês sabem que os cambistas eles conseguem adquirir muitos ingressos, né? O pessoal até questiona que tem movimentos de robôs para poder fazer a compra desses ingressos e tudo mais. O pessoal questionou também em relação aos sócios terem uma prioridade maior e tudo mais. E o Augusto Melo pediu paciência para o fiel torcedor e disse que uma das coisas que pode melhorar o fiel torcedor ter mais chances de comprar o ingresso, além do aumento da capacidade, é em relação ao reconhecimento facial. E se isso for colocado em prática, como vai ser colocado em prática, né? O fiel torcedor vai ter mais chances aí de estar comprando o seu ingresso, beleza? Outro questionamento, rapaziada, negociação do Fagner. Questionamento bom aí que a gente tava levantando muitas perguntas, né? O Augusto ele disse que a renovação do Fagner, o que foi proposto pro Fagner no início do ano passado, 1 ano de contrato. E o staff do Fagner não quis 1 ano de contrato, quiseram 2. E o Augusto disse que o pessoal do futebol que cuida dessa parte das negociações, eles viram que era necessário manter o Fagner naquele momento, pelo fato de que o Mateuzinho ainda não estava engatado aí na posição de lateral direito. Pra mim é um erro, tá? Pra mim é um erro. Aí acabou acatando a renovação de 2 anos no Fagner. O Fagner já estava super em baixa. O Fagner já não estava conseguindo corresponder muito bem. Só que lá no começo, eu falei, pô, talvez pelo fato, iludido, né? Talvez pelo fato de que o Fagner é um jogador experiente, o Corinthians está em formação de novos jogadores, pode acontecer que o Fagner consiga trazer essa experiência, consiga ser esse líder, mesmo que não seja titular. Iludido mais uma vez. Então, renovaram 2 anos com o Fagner e aconteceu que a comissão técnica do Corinthians atual, né, o Ramon, Emiliano e por aí, disseram que não iriam utilizar o jogador, tá? Não iriam contar com o jogador para a temporada, que iriam usar o Mateuzinho titular, como o Mateuzinho terminou aí a temporada como titular, e iriam fazer essa aposta no Léo Maná. Eu já acho também que deveria ter contratado outro lateral direito, mas não foi isso que aconteceu. Então, o Fagner não quis aceitar isso, mesmo recebendo, não quis aceitar e foi para o Cruzeiro. O Corinthians paga 40%, segundo o Augusto Melo, e o Cruzeiro paga 60% do salário, tá? Até questionaram em relação ao Fagner, se tem clima do Fagner voltar depois e tudo mais, e foi dada aquela desconversada, tá, rapaziada? Foi dada aquela desconversada. Mas o Augusto Melo, ele disse que com essa saída do Fagner e a saída do Pedro Henrique, ele abriu cerca de R$1 milhão de folha, tá? Que pagavam para esses 2 jogadores. Então foi erro de negociação, tá? Erro de negociação, foi uma burrice tremenda e agora eles estão tentando aí reverter através disso, coisa que ele falou que não ia fazer, né? Ele falou que não ia fazer, mas acabou fazendo, tá bom? Pogba, vamos lá, Pogba. Augusto Melo já desconversou, disse que não tem nada do Pogba, disse que não passou de uma brincadeira. Acho engraçado porque foi questionado na copinha pelo Henrique Manfio. Eu até vi uma live, o Manfio falando que o Augusto disse que iria preparar uma proposta e tudo mais, mas o que foi falado é que os valores eram muito exorbitantes e que não tem como tá trazendo o Pogba, mas que não passou de uma coisa de programa de televisão e por aí vai. Então o pessoal aí que tá esperançoso com o Pogba, bem provável que não venha mesmo, tá? Agora um questionamento que tá em pauta nos dias de hoje, muita gente falando a respeito. Camisa 10 pro Memphis. Foi vazado, né?
o contrato do Memphis Depay, e uma das cláusulas do contrato é que nesse período ele poderia usar a camisa 10, tá bom? Augusto Melo deu uma desconversada monstra. Falou que primeiro não teve a oportunidade de ir lá conversar com o pessoal e não sei o quê. Ele deu uma derrapada imensa, desconversou, disse que não sabe muito sobre isso, que eu acho que é... Cara, eu acho que ele tá metendo louco, velho, de verdade. Não sabe muito sobre isso, o cara é o presidente, tem o contrato lá e tudo mais, enfim. E disse que a camisa é o que menos importa hoje em dia. Eu vejo que tem muita gente conversando sobre isso, tá? E eu só coloco um posicionamento em relação à camisa 10. Se o Memphis usar camisa 10, o Garro não usar camisa 10, cara, pra mim também eu fico nessa. Não tenho porquê de querer polemizar em relação a isso. Eu acho que o descaso mesmo é o Charles utilizar a 8 e o Michael utilizar a 7. Isso sim deveria ser pautado, tá? Isso sim deveria ser pautado. Pagamentos do ano passado de jogadores que o Corinthians tem que pagar esse ano. Última parcela, Pedro Raul, Rodrigo Garro e tudo mais. Ele primeiramente criticou a janela do começo do ano, sendo que ele estava presente, né? Vai entender. E diz que falou que a camisa do Corinthians está muito valiosa hoje em dia, que ele está cumprindo com o que ele prometeu, que a camisa do Corinthians hoje ela tá chegando a 200 milhões, que foi o que ele prometeu, e disse que esse planejamento do pagamento dos jogadores que foram contratados no ano passado está no planejamento para serem pagos esse ano, tá? Então, foi o que o Augusto falou aí, que não tem nada de diferente, que vai realizar esses pagamentos, tá bom? Relatórios de gestões passadas. A Ernest Young, o pessoal questionou falando que a Ernest já tinha esse relatório. Mais um fato importante aí que a gente pôde ver é que o Augusto Melo disse que não tem conhecimento em relação a esse relatório. Então, Augusto, faça o favor de cobrar os caras para poderem divulgar isso aí pro torcedor, porque o torcedor ele levanta muito questionamentos em relação às gestões passadas e pode ser um ponto positivo para você, pra gente ver o que realmente fizeram nas gestões passadas. Então isso, na minha opinião, deveria muito ser divulgado. O pessoal não divulga contrato de jogador, o pessoal não divulga um monte de coisa aí que nem era para ser divulgado, que muita gente não divulgaria. Por que não faz essa divulgação das gestões passadas aí, o que a Ernest Young levantou? O Vessone até utilizou o exemplo lá do Porto, que contratou uma empresa também para fazer em relação a isso. E o Porto mostrou um relatório de mais de 300 páginas. Eu queria demais que fosse divulgado em relação a isso, tá? Fred Luiz. Ele disse que o Tuma ameaçou para mandar o Fred Luiz embora. Mudando em relação ao que o Tuma falou no programa lá do Gazeta, tá? Agora tá uma disputa entre os dois, né? Cada um falando uma coisa. Mas segundo as palavras do Augusto Melo, na mesma sala que ele deu a entrevista, ele disse: ou você manda embora o Fred Luiz, ou vamos tirar você da cadeira. Vamos fazer o impeachment pra você. Beleza? Então foram alguns pontos aí. Eu vi muitos espectadores da live comentando que o meu timão deveria ser mais incisivo em relação às perguntas e por aí vai. Aí fica com vocês. Quem assistiu pode comentar aqui embaixo. Eu tô trazendo mais um resumo para vocês em relação à entrevista e esses questionamentos que foram pautados para o Augusto Melo, tá bom? Hoje teremos live de pré-jogo, tá bom? Eu vou abrir a live para vocês às 6 da tarde. Vamos trazer aí a provável escalação do Corinthians. Vamos debater sobre o jogo contra a Ponte Preta, que vai acontecer 15 para as 8 da noite. E teremos live também no pós-jogo nas duas plataformas, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, beleza? Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações aí e comenta aqui embaixo o que você achou
dessa entrevista do Augusto Melo pro canal Meu Timão. Tamo junto, rapaziada. Valeu demais, é nóis.